Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Na nossa última aula, nós começamos a falar sobre o Armagedon. Que tema empolgante! Enquanto algumas nações acham que será um cataclismo nuclear, enquanto outros acham que é um asteroide que vai derrubar e acabar com a Terra, nós estamos aprendendo o que é o verdadeiro Armagedon. Enquanto algumas seitas profetizam o Armagedon como o fim do mundo todo, você vai aprender à base da Bíblia o que é o Armagedon de verdade e não precisará temê-lo. Muito bem, na nossa última aula nós falamos sobre o anticristo, como ele formará uma coalizão, um exército, as nações vão mandar exércitos lá para Jerusalém para atacar Judá, lá no Monte de Megido, Vale de Israel, toda aquela região. E nessa ocasião, quando eles acharem que vão acabar Israel e vão ter paz e segurança, aí sim, aí a destruição vai acontecer. Lembre-se que nós estamos nos baseando aqui no livro Tempo do Fim, tá? E você pode adquirir esse livro na livraria edsonreis.com. Tá legal? Roda a vinheta aí, Valdecir. Vamos começar definindo, então, aqui na página 142 do nosso livro, o que significa a palavra Armagedon, para você compreendê-la. A palavra Armagedon significa Monte Megido e nos lembra do significado desta região em batalhas decisivas no Antigo Testamento. Tivemos ali, por exemplo, a batalha de Israel contra Jabim e Sísera. Tivemos a morte do rei Josias, perante o faraó Neco e Megido. Tivemos a vitória de Gideão sobre os midianitas. A batalha final de Saul contra os filisteus. Todas essas foram guerras que ocorreram ali em Megido. O livro de Zacarias diz que haverá uma batalha do próprio Cristo contra as forças de Satanás, que tentarão destruir Israel. Será uma batalha literal e simbólica. Aqui eu gostaria muito que todos os alunos pegassem as suas Bíblias depois desta aula, que agora vocês já vão ter a explicação. Gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias e lessem o livro de Zacarias 12 até o capítulo 14. Tá? Não se preocupem com os pequenos detalhes que vocês não entendem. Muitas vezes são detalhes históricos e locais. Fiquem tranquilos. Se apeguem ao que a explicação aqui vai trazer, que é exatamente isso. O livro de Zacarias nos diz que haverá uma batalha do próprio Cristo contra as forças de Satanás. Então leiam depois da aula Zacarias 12 a 14. Aí depois que você ler Zacarias 12 a 14, se você voltar aqui na mesma aula, você vai entender ainda muito mais, tá bom? Nos tempos atuais, a palavra Armagedon representa a guerra e o julgamento de Deus contra o anticristo. O Armagedon não é a guerra de Deus contra a humanidade, não. É a guerra de Deus contra o anticristo e seus associados. E qual é o motivo do Armagedon? O motivo do Armagedon é salvar Israel. Deus não vai matar aquele seu parente que está lá na roça, carpindo, não aceitou a marca do anticristo. Deus não vai mandar umas pedras de saraiva para matar ele no Armagedon. Ele vai entrar no milênio tranquilo, isso aí você vai aprender tudo depois, tá? Então, esse conflito é travado em Israel, lá no Vale de Megido, tá bom? É aqui que eles se reúnem agora, ponto estratégico, para acabar com Israel. Que é nesse momento que se dá a volta de Jesus. É nesse momento que eles vão estar dizendo paz e segurança. Então presta atenção nesse estudo que ele é muito empolgante. A guerra do Armagedon abrangerá a terra inteira? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Será que abrange a terra inteira? Vamos ver o que é que acontece? São espíritos de demônios que realizam sinais
e eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar, preste atenção na expressão, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Qual é o lugar que em hebraico se chama Armagedon? É exatamente lá no Monte Megido. Essa historinha que você aprendeu em grupos sectários, de que Armagedon não é um lugar, é uma situação, é mentirosa. Este ensino mentiroso nada mais é do que para validar a posição de certos grupos como o Israel de Deus, ao passo que tiram a legitimidade do verdadeiro Israel. Então, conforme você acabou de ver aqui, esses espíritos imundos, eles vão reunir os reis de toda a terra através do anticristo, tá? Para ajuntá-los na batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, no Armagedon, o lugar chamado Armagedon. Algumas pessoas questionam como podem todas as nações da terra se reunir em um lugar tão pequeno. Isto é muito fácil de entender quando consideramos o cenário político e as guerras travadas na atualidade. As nações, por sua vez, apenas enviarão destacamentos militares em apoio ao anticristo. Ou seja, não é que você vê como as pessoas que não têm entendimento, né, das escrituras, eles conseguem distorcer, né? Tem seita, por exemplo, que diz, não dá para ser lá em Megido, porque como é que vai pôr todo mundo lá em Megido? Gente, pelo amor de Deus, nós já estamos, inclusive, vivendo em guerras de 5ª geração. Uma coisa que vocês precisam compreender é que não precisa todo mundo estar lá. Representações de todas as nações da terra estarão contra Israel, liderados pelo anticristo. Essas representações assinarão cartas em favor da destruição de Israel, enviarão drones para serem usados, mísseis, você entendeu? Então farão um verdadeiro cerco ao Estado de Israel. Essa é que é a ideia. Não precisa estar todo mundo lá, né? É mais ou menos quando, eu vou dar um exemplo muito básico, né? Por exemplo, quando reúnem-se grandes líderes, né, do mundo lá na ONU, né? Então nós dizemos o quê? Que o mundo inteiro está reunido na ONU. Por que o mundo inteiro está reunido na ONU? Porque os líderes do mundo inteiro estão reunidos na ONU. Viu como é simplesinho de você entender a palavra de Deus? Quando você começa a pesquisar. Então esse é um ponto interessante. Você percebeu como é fácil de compreender? Aí nesse momento, Deus virá salvar Israel quando a guerra estiver no clímax. A coalizão formada pelo anticristo investirá para exterminar Israel, que em grande aperto clamará ao Messias. Ezequiel 39:22. Está escrito: e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Então você vai comparar esse texto de Ezequiel 39:22 com Zacarias capítulo 12, versículo 10. E olharão para aquele a quem traspassaram. Tá bom? Bom, até aqui eu creio que está sendo muito empolgante e você está aprendendo bastante. Mas não terminou não. Tem muita coisa para você aprender ainda sobre o Armagedon. A gente vai falar sobre o momento da guerra. A gente vai falar sobre quando eles avançam sobre Israel. A gente vai falar sobre o primeiro ataque de Gog e de Magog. Nós vamos aprender quem morrerá no Armagedon. Gente, olha, estudo fantástico.
Tenta não perder nenhum. Tenta não perder nenhum. E depois a gente vai entrar no milênio. Tá? E uma coisa que eu quero falar com vocês. Esse livro aqui não foi produzido da minha cabeça, não. Alguns falam assim, porque você fala umas coisas e tal. Esse livro aqui, todo ele é baseado em referências cristãs, tá? Quando você pegar, por exemplo, aqui atrás, eu sei que às vezes a gente fala algumas coisas e o pessoal não entende. Às vezes até fala, isso aí ele fala porque ele foi testemunha de Jeová ou coisa parecida. Esquece isso, pessoal. Tudo que eu aprendi lá, tive que deixar lá mesmo. Aqui nossas referências são referências de sites cristãos, de escritores cristãos, livros que foram consultados, tá? Missões mundiais, pessoas como, por exemplo, o pastor Enéas Tonini, né? Charles Russell Shedd e outros, tá? Que a gente trabalhou aqui. E vários sites muito interessantes. Então eu quero que vocês saibam que tudo que nós estamos tratando aqui, nós estamos tratando dentro da visão cristã, de teólogos renomados cristãos. Fui eu que sentei e inventei um livro para ficar falando coisa não. Então adquire esse livro, aproveita porque ele vai terminar daqui a uns tempos. Tá bom? Vamos finalizar. Roda a vinheta, Valdeci. Um grande abraço a vocês, até a nossa próxima aula. Mas não esqueça, todos os dias nós temos o Pela Bíblia. E também, todos os dias nós temos aqui uma pergunta e resposta. Todos os dias nós temos um sermão reprisado, que é para você ir conhecendo um pouquinho mais, compartilhando com outras pessoas e aprendendo o que a Bíblia verdadeiramente diz. Deus abençoe e forte abraço.